Olá! Hoje vamos resolver uma das maiores contradições aparentes da Bíblia. Como é possível que o Deus que nos ordena amar nossos inimigos seja o mesmo Deus que no Antigo Testamento comandou a destruição total de cidades inteiras? Em Josué, capítulo 6, versículo 21, está escrito que Israel destruiu totalmente tudo que havia na cidade. Mas depois, em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Como isso é possível? A resposta não é fácil, mas é profunda e fundamentada na Escritura. Vamos descobrir juntos. Cometemos 3 erros fundamentais de interpretação. Primeiro, leitura anacrônica. Aplicamos nossos padrões éticos modernos a um contexto antigo radicalmente diferente. Vivemos em 2025, em um mundo de leis internacionais e direitos humanos. Mas no segundo milênio, antes de Cristo, era um mundo brutal de guerras tribais e sacrifício infantil. Segundo erro, descontinuidade assumida. Supomos que o caráter de Deus mudou entre os testamentos. Na verdade, sua revelação progrediu. Terceiro erro, falta de distinção. Confundimos leis morais, que são eternas, com leis civis, que são temporais, e leis cerimoniais, que são simbólicas. Quando não fazemos essa distinção, tudo parece contraditório. Jesus fez uma declaração revolucionária em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra cumprir vem do grego pleroo, que não significa eliminar, mas completar e dar plenitude. É como preencher um copo vazio com água. Você não está abolindo o copo, está completando o seu propósito. Jesus cumpriu a lei, revelando seu verdadeiro sentido espiritual. E note, Jesus afirma a eternidade absoluta da lei, até que o céu e a terra passem. Isso não é diminuição, é elevação. A lei mosaica tinha 3 dimensões completamente diferentes. Primeira, lei moral. Princípios eternos baseados no caráter santo de Deus. Exemplos: não matarás, não roubarás, ama o próximo. Esses mandamentos fluem da natureza de Deus e permanecem válidos para sempre. Por quê? Porque Deus não muda. Sua santidade é eterna. Segunda, lei civil. Aplicação da lei moral ao contexto político de Israel. Incluía códigos de propriedade, compensação por injúria e códigos de guerra. Era temporária e específica àquele povo. Terceira, lei cerimonial. Rituais de adoração, sacrifícios, festas, purificação. Seu propósito? Apontar tipologicamente para Cristo. Quando Jesus veio e completou o sacrifício definitivo na cruz, a lei cerimonial cumpriu seu propósito. Os mandamentos de guerra eram lei civil, temporária e contextual, não lei moral, eterna e universal. O mandamento do amor não é invenção de Jesus. Estava no Antigo Testamento o tempo todo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os judeus recitavam isso 3 vezes ao dia. E depois, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso estava na lei mosaica. Quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, ele não criou algo novo. Ele compilou e resumiu o princípio central que sempre sustentou toda a lei. Mateus capítulo 22, versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os profetas, resumem-se em um princípio: amor. Então, o coração da lei sempre foi o amor. Para compreender por que Deus permitiu tal julgamento, precisamos entender o contexto de Canaã. Os cananeus praticavam sacrifício infantil em grande escala. Crianças realmente queimadas vivas em altares dedicados a Moloque e Baal. Não é superstição inócua, é assassinato ritualístico. A Bíblia registra em 2 de Reis, capítulo 16, versículo 3, e Jeremias, capítulo 7, versículo 31. A adoração cananeia envolvia prostituição sagrada como parte central da religião.
Mulheres e homens dedicados à imoralidade sexual como ato religioso. Não era apenas pecado sexual, era corrupção sistemática da moralidade, e havia adivinhação, feitiçaria e comunicação com demônios. Práticas ocultistas que Deus chama de abomináveis. Levítico capítulo 18, versículo 28, diz algo perturbador. A terra se tornou impura, e a terra vomitou seus moradores. Aqui está o segredo que muda tudo. Quando Deus fez a promessa a Abraão sobre a terra de Canaã, ele disse especificamente em Gênesis capítulo 15, versículo 16, a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deixe isso penetrar. Deus reconheceu a maldade, mas adicionou um qualificador crucial. Ainda não atingiu a medida completa. Isso significa que Deus deu a Canaã não dias, não semanas, não anos, mas mais de 400 anos de oportunidade para se arrepender. Não 400 anos de punição imediata, 400 anos de paciência, de oportunidade. Este mesmo padrão aparece em toda a Escritura. Noé advertiu o mundo antigo por 120 anos antes do dilúvio. Gerações tiveram oportunidade de ouvir e se arrepender. Nínive, quando Jonas pregou, a cidade inteira se arrependeu, e Deus poupou a cidade. O padrão é claro, nunca Deus julgou sem avisar. Mesmo em meio ao julgamento, a Bíblia registra atos de misericórdia. Raabe era cananeia, Raabe era prostituta. Dupla razão para ser excluída, certo? Mas quando os espias de Israel chegaram a Jericó, Raabe não só os escondeu, ela confessou fé em Deus. Qual foi o resultado? Raabe e toda a sua família foram poupadas. Não apenas poupadas, integradas a Israel. Seu nome aparece na genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, versículo 5. Uma prostituta cananeia tornou-se ancestral do Messias. Qual é a implicação teológica? Quando há arrependimento e fé, há misericórdia, mesmo para inimigos. E Deuteronômio capítulo 20, versículos 10 a 15. Antes de atacar uma cidade, Israel tinha o mandamento explícito: ofereçam-lhe a paz. Primeiro, sempre primeiro. A destruição era a última opção, não primeira. Para compreender como um Deus de amor pode também ser um Deus de justiça que julga, devemos compreender a soberania de Deus como Criador. A vida é sagrada, porque é criada à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, mas sagrado não significa intocável. Uma joia é sagrada porque tem grande valor, mas ainda pertence ao seu dono, que pode fazer com ela o que deseja. A vida humana é sagrada porque tem imenso valor, mas apenas Deus, como Criador, tem o direito final sobre ela. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo fornece a analogia mais penetrante em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Acaso o barro diz ao oleiro: por que você me fez assim? O barro não questiona o oleiro. O criado não questiona o Criador. Uma concepção errônea profunda é que justiça e misericórdia são opostas, que entram em conflito. A Bíblia ensina que ambas coexistem perfeitamente. Salmo 89, versículo 14. Justiça e retidão são a base de teu trono. Amor e fidelidade vão adiante de ti. Deixe isso absorver. Justiça e misericórdia são a base do trono de Deus. Não são antagônicas, são complementares. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Pois nisto me comprazo, diz o Senhor, em exercer misericórdia, direito e justiça na terra. Deus não diz: eu prefiro justiça ou eu prefiro misericórdia. Ele diz: eu me agrado em ambas. A justiça de Deus confronta o mal e o julga, mas sua justiça não opera sem misericórdia. Ela oferece oportunidade de arrependimento. Para aqueles que se arrependem, há perdão. Por que Deus deu a lei em primeiro lugar? Paulo oferece a resposta em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25.
A lei nos serviu de tutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que a fé chegou, já não estamos sob o controle de um tutor. A lei era um tutor. Em tempos antigos, um tutor era um escravo que acompanhava crianças à escola. Não era o professor, era aquele que os conduzia ao professor. A lei conduzia a Cristo. Como? Primeira função: revelou a gravidade do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Segunda, mostrou a santidade de Deus. Os rituais comunicavam que Deus é santo e você é imundo. Terceira, demonstrou incapacidade. Você não consegue se salvar por esforço próprio. Quarta, apontou para a necessidade de um Salvador. Quando Cristo chegou, o tutor cumpriu seu propósito. Jesus é a chave interpretativa final de tudo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Outrora, Deus falou muitas vezes através dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio de seu Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata de seu ser. Representação exata de seu ser. Deixe isso registrar. Quando você vê Jesus, você vê o caráter de Deus em sua totalidade. E aqui está o ponto que resolve o enigma. O Deus que julgou em justiça no Antigo Testamento é o mesmo Deus que morreu em misericórdia no Novo. Jesus não veio mudar o caráter de Deus, veio revelar plenamente o caráter de Deus. A justiça de Deus exigia que o pecado fosse punido, mas sua misericórdia o moveu a tomar essa punição sobre si mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo morreu pelos ímpios. Isso não é contraditório, é o apogeu da revelação divina. Se a lei foi o tutor que nos levou a Cristo, o que acontece agora? Vivemos em uma era chamada Nova Aliança. Jeremias profetizou séculos antes de Cristo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seu coração. Porque perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais de seus pecados. Lei no coração. Isso é transformação radical. A lei não é mais código de regras externas impostas. É princípio interno de transformação. O Espírito Santo escreve a lei no seu coração. E o amor não é mais apenas mandamento, é fruto. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não é salvo por guardar a lei. Você é salvo pela graça de Cristo. Como você lê a Bíblia e compreende a continuidade entre os testamentos? Primeiro, leia com contexto. Sempre considere o contexto histórico, cultural e teológico. Segundo, distinga os tipos de lei. Lei moral permanece. Lei civil e cerimonial foram cumpridas. Terceiro, entenda a progressão. A Bíblia é revelação que se desenrola como um jardim que cresce. Comece com raízes no Antigo Testamento, mas sempre leia em direção à floração em Cristo. Quarto, aponte para Cristo. Ele é a lente final. Quando confuso sobre um texto do Antigo Testamento, pergunte-se: como isso aponta para Cristo? Como ele se cumpre em Jesus? Frequentemente, isso dissolve a confusão. Não há contradição em Deus. O que há é uma revelação progressiva de um caráter que é integralmente justo e integralmente amoroso. O Deus que julgou o pecado com justiça em Canaã é o mesmo Deus que tomou sobre si esse julgamento na cruz. Sua justiça é a base para sua graça. Sua santidade é o que torna seu amor tão radical. Quando você compreende que a lei foi tutor que nos levou a Cristo, que Deus ofereceu séculos de oportunidade antes de julgar, que sua justiça e misericórdia não são opostas, mas complementares, que Jesus é a plenitude e interpretação final de tudo, então você compreende o Evangelho em sua plenitude. Um Deus digno de adoração, digno de amor, digno de entrega total da vida. Obrigado por estar conosco nesta jornada.